boa noite, então, aos nossos amigos, os nossos web ouvintes. Muito boa noite para os nossos colegas aqui da mesa. Como diz o nosso âncora Amor, que não se faz presente hoje, mas sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendizes na rádio, na rede Chimarrão, melhor dizendo. Como sempre dizemos assim, somos muito gratos ao Criador, que nos permite estarmos aqui levando um pouquinho de um debate que nos leva ao conhecimento, que nos leva a buscarmos um pouquinho mais de nós mesmos, em contato também com os nossos web ouvintes, que muitos nos prestigiam aqui e nos ajudam a fazer esse nosso programa, que tem um intuito de levar luz, de debatermos o conhecimento, de nos conhecermos melhor e sempre trazendo assim assuntos edificantes. E hoje não seria diferente. Nós temos um tema, falando igual o nosso âncora, um assunto muito interessante, que é radiestesia e radiônica. Então hoje nós vamos debater um pouquinho, desvendar o que é radiestesia, radiônica. A nossa convidada, muito querida, a Letícia Milani, vai nos ajudar a compreender isso, a passar essa informação para os nossos web ouvintes. E eu posso, de antemão, até dizer um pouquinho sobre isso. Não conheço a radiestesia, a radiônica, mas eu sei do efeito desse trabalho, porque conheço um grupo que está fazendo esse trabalho, inclusive através da Letícia, e eu venho captando mensagens dos efeitos que esse tratamento tem fornecido para essas pessoas, e é muito bom. Então a gente vai agora expandir isso para os nossos web ouvintes. Convido então a nossa Letícia, nossa colega aqui de hoje, nossa convidada. Fique à vontade, boa noite. Boa noite. Está com a palavra. Boa noite, obrigada, boa noite a todos que estão nos vendo e ouvindo. E pegando o gancho então do Mauro sobre o tratamento, né? É um primeiro tratamento coletivo que a gente tem, na radiônica e na radiestesia, coletivo. Porque eu recebi a intuição de fazer esse tratamento coletivo para a saúde, para a depressão, porque tudo que eu estudava sobre a radiônica, todo mundo dizia que não, que tinha que ser tratado individualmente. E eu disse, mas por que não coletivo? Por que comprar a ideia de que não é possível o coletivo? Se é onde a gente pode ajudar muito mais pessoas. Porque cada um tem um tipo de desequilíbrio, alguma outra coisa que levou a isso. Mas o que eu percebi fazendo os tratamentos individuais? Todo mundo tem um padrão energético. E então, eu disse, vamos testar. E estamos colhendo os frutos. E está sendo muito legal, porque está tendo bastante resultado. E as pessoas te dão um retorno, né? Sim. Porque tu vai acompanhando, as pessoas vão mostrando a evolução. Isso, né? Ainda estamos fazendo, né? Ainda faltam 4 tratamentos, 4 sessões. Mas já nas 3 primeiras já teve um resultado bem legal. Olha. Que bom, então vamos saber o que significa isso que tu está fazendo. O que é então radiestesia? Isso. Radiestesia nada mais é do que a leitura energética de uma pessoa, de um objeto, de um bichinho de estimação, enfim, de uma planta, de qualquer coisa, porque tudo é energia, tudo tem energia. Até essa xícara. Então, né? E como que a gente faz isso? Através de um pêndulo. Esse aqui é o pêndulo. Vamos ver se aparece lá na imagem. Aparece. Na verdade, como que acontece isso? É por mágica? Ele mexe sozinho? Não, não é. Parece mágica, mas não é, né, Cláudia? Na verdade, o que acontece? O pêndulo ele só vai decodificar a energia daquilo que a gente está avaliando, analisando. Por exemplo, de que forma que isso acontece? O meu campo eletromagnético,
entra em contato com a energia, o campo eletromagnético de quem está sendo analisado, passa para o meu sistema nervoso central, que distribui isso para os meus músculos e nervos, e o pêndulo me dá a resposta. Ele vai mexer, e aí eu vou saber se é sim, se é não, ou então com auxílio de uma prancha, que a gente chama de biômetro, ele vai indicar porcentagens, qualquer coisa que eu colocar naquele biômetro, por exemplo, o chakra que está em desequilíbrio, qualquer coisa. Pena que eu não trouxe o biômetro para mostrar, mas enfim, a gente pode criar os biômetros. O biômetro seria mais um aparelhinho? Não, no papel, é um papel, é um meio círculo, que ali já tem umas respostas já pré-selecionadas. Por exemplo, qual chakra está em desequilíbrio no Mauro? Aí o pêndulo vai apontar qual é o chakra que está em desequilíbrio. Aí ele vai fazer. E aí ele vai indo. Volta em mim. Tu vai chakra por chakra e tu pode equilibrar os teus chakras só pelo pêndulo também. Não precisa de gráfico ou algo do tipo, né? Faz equilíbrio pelo próprio pêndulo, pelo comando que tu vai dar pro pêndulo, né? Dá pra ser feito também. Mas a radiestesia, tu tá dizendo, então, ela faz essa leitura energética. Ela decodifica. Ela decodifica. Mas aí, o tratamento que parte, né, depois que tu fez essa análise, também é pela radiestesia? Não, é pela radiônica daí. Então, a radiônica são símbolos que foram inspirados na natureza, né? Símbolos geométricos, como esses aqui. Esse aqui é um símbolo que se chama, é um gráfico, vamos chamar de gráfico que é mais apropriado, que é o alta vitalidade, que é utilizado, tá pegando lá? O alta vitalidade. Tem números ali, né? Isso, que ele é utilizado para fazer inclusive elixir. Então, com água, né? E até cristais dá para colocar na água junto. E ele vai aumentar a vitalidade da pessoa, da plantinha, da casa, inclusive. Pode ser usado no ambiente. Simplesmente colocado na parede, usado no ambiente. Esse aqui é o escape. Que ele é utilizado para quase todos os tratamentos. Ele cai. Tipo, a energia da pessoa que vai escolher os gráficos que ela precisa. Isso que é interessante, por isso que quando é feito individual é direcionado, né? E em grupo, então, o grupo é a leitura geral do grupo do que eles precisam. E aqui, então, esse aqui, por exemplo, o escape, ele trabalha a questão mental, espiritual e a questão física. Então, Então, os gráficos também dizem muito sobre a pessoa. Como é que a pessoa escolhe o gráfico? É a energia, né? Através do pêndulo. Eu tenho o biômetro com o nome dos gráficos e aí eu faço a leitura. E como é que é feita a leitura da energia, né? É através de um testemunho, ou natural, tipo cabelo e unha, ou então lexical, que é o nome completo com a data de nascimento da pessoa. E aí tem um outro gráfico que eu passo esse nome para que ele capte a energia, ele é como um portal. Ele traz a energia da pessoa naquele papel e aí depois com o pêndulo eu consigo decodificar a energia da pessoa, do que ela está precisando, que gráficos ela está precisando para determinado problema que ela tem. Por isso que tu pode fazer o tratamento à distância, bem tranquilamente. Eu estou aqui no Brasil, a pessoa está lá no Japão, estou fazendo o tratamento e ela recebe. A gente fala muitas vezes da radiação. Eu vou irradiar através de uma prece. É energia também. É energia. É porque, na verdade, nós mesmos somos pêndulos já, né? Sim. Porque a gente percebe o ambiente, percebe a energia da pessoa. A gente tem essas percepções energéticas, assim como o pêndulo. Ali tu só utiliza ele mais especificamente para decodificar o tipo de tratamento que a pessoa precisaria, né? Mas você orienta com remédios ou só energia? Só energia. Energia, cristais, as pirâmides, também dá para enviar remédio. Também dá para enviar remédio energético. Não necessariamente. Porque, por exemplo, a pessoa precisa lá de uma dipirona. Né? Eu vou colocar, esse aqui é um símbolo que envia. Então eu vou colocar o nome da pessoa, a dipirona, ou eu só escrevo o nome e coloco aqui e envio para a pessoa o tempo necessário e ela vai recebendo a energia daquele remédio. Olha. É muito Ela interessante. recebe Ela recebe a energia do remédio. Do remédio.
Então dá para mandar florais, dá para mandar a energia dos cristais, até reiki é possível enviar pelos gráficos. É bem legal. Eu ia até comentar, porque a semelhança com o reiki em si é bem grande, né? Sim. Porque o envio também é feito dessa forma, tu também envia para o remédio, para a medicação, para o alimento, para a água da pessoa do outro lado, assim como a gente faz a fluidificação, né? Claro. Da água, pode ser de qualquer forma, exatamente igual como o pêndulo, né? E tu faz esse atendimento para as pessoas te procurou lá com que tipo de coisa? Pra Tudo. Infinitas possibilidades. Até eu fiz uma colinha aqui para dizer. Por favor. Então, que tipo de tratamento é possível fazer? Para a saúde. Então, para a saúde, a gente tem as doenças, né? A ansiedade, a depressão, que nem eu fiz o grupo, tratamentos, transtornos, vícios, quem quer perder peso, procrastinação, essas coisas. Aí depois também é possível trazer crenças limitantes e traumas à tona. Às vezes a pessoa está com a vida tão travada, mas não sabe o que aconteceu e pode ser de um trauma. Então a gente usa, até é usado este gráfico aqui, que trabalha o mental, que é o labirinto de Hermes. Esse é o mental. E aí a gente dá o comando para que a pessoa venha na mente da pessoa, o problema, a problemática, o trauma, para depois ressignificar esse trauma, tratar esse trauma. Que legal. E aí abrir as portas. Mas aí, no caso, a pessoa, vamos supor, porque trauma é uma coisa bem complicada de você trazer à tona, né? Você traz à tona e aí você já faz, no mesmo momento, o tratamento. Pois é, então, o trauma eu prefiro ressignificar ele de outra forma. É possível com a radiônica? É possível, mas eu acho que tem que ser uma coisa mais imediata. Entendi. Porque é algo que machuca muito. Sim. Voltar na linha do tempo. Pela radiestesia, isso? Não é outra? É outra coisa. A gente tem que fazer e outro programa. ressignificar aquele momento. Tá. Então tu não utilizaria pra isso? Tipo, Até dá pra dar um suporte, mas eu preferia tratar de outra forma. Isso sim. Bom, a radiestesia então, só pra gente recapitular o que tu faz, a pessoa chega lá, tu vai pegar o teu pêndulo, vai fazer a verificação da energia dela. Primeiro da energia dela. Isso. Eu trabalho a energia da pessoa. Isso. Primeiro, o que eu faço? Eu faço todo o tratamento da energia da pessoa. Que é esse tratamento? É dos chakras, da aura e dos corpos sutis. Depois, então, eu vou ver a problemática dela. Qual o problema que ela quer solucionar? Você vai identificar a doença dela, no caso. Isso, por exemplo, na questão de saúde. O problema de saúde que ela tem e vou trabalhar a questão de saúde dela. Encontrar onde é que está a causa raiz, tratar a causa raiz e aquilo que mais incomoda, inclusive dor. Com o pêndulo. E aí tu vai... O pêndulo é só análise. Tá, vamos falar do pêndulo primeiro. Tá. Como que tu faz a programação do pêndulo para que ele te dê a resposta adequada para aquela pessoa? Porque tem uma programação antes de tu fazer essa conexão pelo sistema nervoso para ele te dar a resposta, tu tem que ter uma conexão com o teu próprio pêndulo, né? Como que funciona isso? Tá, tu diz o sim e o não? Isso, para ele te dar, saber o que ele tem que fazer. Ele não sabe nada, né? No caso é tu. É a gente, Na verdade, eu fiz isso uma única vez. Isso. Peguei, comprei o pêndulo, aí eu vou lá e programo ele. Na verdade, programar não é o programar ele, é a minha mente para entender o que ele está me dizendo. Então, quando ele gira para a direita, é sim. Quando ele gira para a esquerda, é não. É simples assim, né? Simples assim. E também, por exemplo, eu tenho 2 remédios. Qual que eu devo usar? Aí ele vai apontar. Qual que é melhor para mim? Qual que eu tenho mais sintonia? Ele vai apontar. Eu tenho sintonia com este... Eu tenho sintonia com o cafezinho, e aí eu ponho o meu nome do lado, ou a mão, e aí ele vai. Se ele fizer esse movimento, tem sintonia. Esse movimento aqui, né? Por exemplo. Vai ter sintonia. Se ele fizer esse movimento aqui, não tem sintonia, ele tá cortando. Como é que tu começa a mexer com ele? Eu não mexo. Quer dizer, tudo. Eu mexo, na verdade, eu mexo, mas não é voluntariamente. Tá, tu vai ele começar vai a analisar o café, por exemplo.
Tá, vamos ver. Ela Talvez não mexe a fu- mão. Talvez não funcione muito bem por causa dos aparelhos Sim. eletroeletrônicos aqui, né? Mas, por exemplo, aqui, deixa eu fazer assim. Pra ver. Ah, tá pegando. A Letícia tem sintonia com esse café? Ali, ó. Ela não faz o movimento com a mão. É ele que começa a partir do que Mas que ela... sabe, Tu viu? Na verdade, são os meus nervos e músculos que mexem É nele. energia. né? É energia. É isso aí. Exatamente. Porque, Isso na aí. verdade, o teu corpo é um instrumento. E o pêndulo passa a fazer parte de uma extensão do corpo. Exato. Que isso tá aí mandando é uma madeira, mensagem. É uma coisa comum? É É a madeira. energia tua que manda isso. Isso, sim. Ele só Quer vai... dizer que eu posso comprar um pêndulo qualquer que vai funcionar. Sim, vai funcionar. Só que tu tem que Desde que tu programar tem que ele. fazer, não dá pra chegar e vou pegar o pêndulo ali agora e já vou. Tem que fazer o curso, né? E é Se fosse interessante criativo, falar né? que a radiestesia foi usada por egípcios e chineses e ela foi usada também para detectar poços artesianos, água. Mas isso aí eu já Então, fiz. Isso é com a tal da com uma- vareta. A auramita eles fazem com uma, Não, com vareta, uma- sabe as Vareta. varetas? Uma forquilha de madeira. Forquilha, isso, forquilha de madeira. Você Até segura- hoje tem pessoas que usam isso. Normalmente se Galo de usava figueira. marmeleiro ou vime. Isso. Segura ela aberta assim, a forquilha, e começa a caminhar. Ela vai te mostrar. Quando ele começa a puxar, ele puxa a força, e onde ele baixar, é ali que tu tem que fazer o Sim, curso. E é certo. E aí tu faz o seguinte, quando baixou aqui, por exemplo, tu vem daqui, vem de todos os lados, para saber quantos metros tem que cavocar para achar a água. Viu? Olha aí, Ele ó. indica. O Roselino já usou. Radiestesia. Radiestesia, Aí, ó. e nem sabia. E na verdade, assim, se a gente for recapitular, esse aqui é o programa de número 93. A gente já trouxe uma série de tratamentos holísticos, de ciência do ser humano. Muitas vezes a pessoa pode torcer o nariz, de repente pensar, mas isso aí, pêndulo e tal, essas coisas. Se a gente vai buscar na história, a história está mostrando que tudo isso já era usado. E de repente a gente se encontra hoje num momento tão leigo de nós mesmos, leigo da nossa energia, da nossa capacidade, do nosso potencial. Então o programa Aprendizes vem trazendo uma série de temas ligados à ciência humana, ao autoconhecimento. A radiestesia, a radiônica faz parte do ser humano há milhares de anos. Na verdade, Mauro, como o Preto colocou, isso aqui para muita gente é uma novidade. É uma novidade. Mas foi usado há 2000 anos. Há 2000 anos. Onde é que a gente As se pessoas já tinham perdeu? conhecimento isso há 2000 anos. E se você olhar, eu estava observando, alguém me mandou um vídeo muito inteligente. Se você observar as construções que encontraram em lugares perdidos, que não existe mais população, elas têm desenhos na parede, na arquitetura, que hoje a gente é capaz de fazer dentro de uma fábrica, numa máquina de laser. Isso. Mas numa parede, eles fizeram isso há 2000 anos, coisa que eu valho. E até Que mais. sabedoria eles tinham. Que pessoas eram essas? Até a gente pode dizer assim, que sabedoria a gente perdeu. E por que perdeu? Eu E acho hoje a que gente essas tem... pessoas foram entidades, olhando pelo lado espiritual, que incorporaram aqui e trouxeram conhecimento e depois eles voltaram. E aí alguém ficou sozinho. trabalhou para abafar tudo isso. E agora a Letícia está aqui para nos trazer isso de Tanto é volta. verdade que esse abafo que na Europa condenavam as pessoas que trabalhavam com isso, diziam que eram bruxaria, coisas que eu vale, condenavam na Europa. Exatamente. E a gente ouve falar das pirâmides, mais das pirâmides dos egípcios, né? Mas se tu for pesquisar, estudar, essas pirâmides aí foram construídas em vários outros lugares Os aí no astecas, planeta inteiro. os incas. Tem espalhado no planeta todo. E como é que eles ergueram as pedras lá? Ninguém sabe. E falando em energia, a pirâmide parece que ela é criada justamente para captar uma energia. Foi para isso. Então talvez E a tenha a posição ver solar, com o né? assunto de Tem a ver a hoje. posição solar com a pirâmide. E no teu trabalho tu usa pirâmide também. Sim, sim. Porque a pirâmide, ela puxa essa energia e reduz o tempo de tratamento. É a energia do prana que a gente Exatamente. fala, né? Da energia universal. É, isso. Eu já li livros onde falavam da pirâmide e ali era onde era feito o tratamento de saúde Sim. das As pessoas câmaras de dentro cores, isso. também.
Eu não sei se tu entende bem sobre isso, de pirâmide, mas eu já havia estudado já sobre isso. A pirâmide, ela capta, mas ela tem acima dela tem faixas positiva e negativa. Por isso que, por exemplo, não pode deixar embaixo da cama, porque tu não sabe se a faixa onde você tá deitada vai estar dentro da positiva ou negativa. Tem sempre que usar ela com a base, a parte de baixo, né? As coisas embaixo dela, no caso, né? É isso mesmo? Eu também não tenho muito aprofundamento, mas o que eu ouvi falar foi isso mesmo também. Até, por exemplo, se a gente pega uma pirâmide, suspende ela e coloca um pedaço de carne embaixo, a carne não vai apodrecer. Seja a pirâmide pode ser de plástico. Ela vai secar. Mas tem que ter as dimensões Por isso a mumificação. A mumificação. Por isso a mumificação. Porque a pirâmide, elas têm dimensões conforme... Ele diz dimensões piramidais. Ou seja, se tu fizer ela de 1 metro, abaixo tem que ser tanto. Se fizer de 2 metros, abaixo vai ser tanto. Essas pirâmides, elas são inspiradas na de Quéops. Especificamente nessa. Ela é proporcional. Que ela é proporcional. Proporcional, Toda exatamente. Mas não necessariamente precisa ser uma pirâmide tem assim, proporcional a essa pirâmide. Pode ser qualquer tipo de pirâmide, sim, né? Sim. Até porque a gente já falou aqui que se a gente acreditar que essa xícara virada de cabeça para baixo vai fazer alguma coisa, ela vai fazer alguma coisa. Porque na verdade é a gente mesmo, né? É energia. Exato. A gente vai se conectar, se sintonizar. A gente é o próprio pêndulo que se cura, que adoece, que faz tudo. Na verdade, a gente chega na conclusão em todas essas terapias que é isso. Tudo energia. Tudo Uma coisa muito interessante que eu achei, eu anotei aqui, a alta vitalidade. Sim, o gráfico. O gráfico que tu tem ali. Sim. Teria alguma semelhança com a água fluidificada? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E como é que a gente poderia usar isso? Ou isso aí um leigo pode usar, tem que ter conhecimento? Não, o que eu passo pro pessoal quando eu faço o tratamento, eu sempre disponibilizo ele porque ele dá um up assim na vida da pessoa. O que eu digo não pode rasgar, molhar, amarelar, sujar, joga fora, imprime outro e coloca água por pelo menos 12 horas. 12. Meio litro de água. Meio litro. E pode beber a água assim. E não deixar muito tempo fora também, porque daí ele vai perdendo a energia. Sim. Mas tem que estar plugado ali. Melhor. A vitalidade não só na água, né? Porque a planta que tá morrendo, bota lá põe ela. A minha reviveu lá com esse gráfico. Já foi feito isso. A minha também. Já foi feito testes com frutas que estavam murchando. Se coloca em cima, ela revitaliza. Por quê? O que esse gráfico faz? Ele refaz as células. As células doentes, ele refaz. Então, lavar o rosto ajuda a rejuvenescer, ajuda quem tem problema de pele, né? A dermatite, por exemplo, lavar o rosto. Uma ferida que demora a cicatrizar, passa água também e vai tomando a água também. Vamos supor que o nosso web ouvinte ali, ele ficou interessado. Como é que ele pode obter isso, vamos supor? Eu posso disponibilizar para quem me procurar no Instagram. Pede lá, diz, viu o programa na rádio e eu envio. Ter o teu Instagram aqui? Já tá no site. Isso, o teu Instagram. O site está na tela. Isso. Aí então a pessoa vai através dessa informação. Esse é o gráfico de vitalidade. Alta vitalidade, que é esse com os números. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. São 4 círculos e o númerozinho. Isso aí. Olha que maravilha. Tá, e os outros explica melhor pra nós, porque tu falou do escape, né? O escape. Isso. Porque eu utilizava ele no banheiro. Tá. Como é que funciona? Porque eu acredito, eu tenho conhecimento de radiestesia. Não é que tu acredita, é que tu tem o conhecimento. E aí eu botava ele lá no meu banheiro porque eu sabia que era bom, mas não sabia especificamente. Pra quê? Porque ele limpa energias negativas. E o banheiro é um lugar de energias pesadas, porque a gente faz a limpeza do corpo de todos os jeitos, né? Então ele ajuda a limpar as energias negativas. E na casa dos vizinhos também é bom botar um. Limpar os vizinhos todos. Porque que nem é que eu falei, ele limpa o físico, ele trabalha o físico, o mental e o espiritual. Até esse símbolozinho aqui em cima, essa letra, a letra hebraica, é o nome de Jesus. Por isso que eu gostava dele. Porque tinha Jesus ali. Essa letra, tu diz? Esse aqui.
O problema É verdade que não é assim, letra, parece um desenho, É, né? mas é Deixa eu hebraica, ver o né? outro que Hebraico. tu tem ali também. Esse aí. Esse aqui também. Esse Esse aqui é o aí- símbolo místico ou o Esse aí eu tinha do banheiro também. Aqui, ó. Parece É uma espiritual. folha. Ele é mais voltado para o espiritual. Ah, então esse eu posso botar em qualquer lugar. Pode ser É na bom a casa. gente ter esses na casa da gente, É, então. até quando eu esses- trabalho, que eu faço os tratamentos, que eu peço permissão para a energia da pessoa, enfim, eu tenho ele atrás de mim ou do lado, como proteção espiritual mesmo. Tu já ouviu falar da radiestesia sensitiva? Que é a radiestesia que ela trabalha da mesma forma, porém sem instrumentos físicos. Porque como a gente sabe que tudo é energia, Sim. ao pensar no Ali, me conectei com o Ali. Ao Sim. pensar no sei lá quem, eu já me conectei com a pessoa. Como eu faço no Reiki. O Reiki eu também faço assim, mas eu utilizo também um testemunho. Pego Sim. o nome da pessoa para me concentrar melhor, né? Me conectar. Mas a radiestesia, por ser assim, também hoje a gente... Receber amor? Se tu emanar a cura, ela vai receber a cura. Emanar a raiva, ela vai receber a raiva. Tudo vai depender da sintonia dela, porque tu Com pode certeza. mandar lá uma raiva pra ela, mas ela tá lá Tá bem feliz e não vai faceira e não receber. vai se conectar. A mesma coisa um tratamento. Se a pessoa não está aberta a receber o tratamento, ela não vai receber. A pior tipo de pessoa para tratar são pessoas extremamente negativas. Porque elas têm tantas cascas de cebola que tem que ir aos pouquinhos, porque não vai dar certo. Ah, imagina se isso aí vai funcionar. Não funciona. Pode Ela vai fazer, mas passar- não vai a vibração funcionar. Ela já negativa, né? ergue uma barreira Barreiras, é. energética que não tem como. Aos pouquinhos vai descascando, tirando uma película, vai indo, mas daí vai muito tempo de tratamento. Já com os céticos funciona. Olha que interessante. Ah, eu não acredito, mas pode fazer. Isso. E solta. Ele está Porque ele aberto. fica neutro lá. Ele não tá nem ele aí, não está só. lutando contra. Porque a gente já falou várias vezes aqui, Jesus não curou todos, porque eles não estavam abertos para receber. Então, Jesus até dizia, você quer ser curado? Isso. A radiônica, a radiestesia, o reiki, a fluidoterapia, Theta Healing, tudo vai precisar da permissão. Né? Sim, Eu quero, eu preciso. Aí tudo é aberto. sim. Não tem barreiras, né? Porque tudo é energia. Né? A gente tá... Se a gente falar na física quântica, por exemplo, que já existe comprovação do emaranhamento quântico, porque várias pesquisas já foram feitas, né? Onde há essa conexão e eu faço alguma coisa aqui, a pessoa lá do outro lado sente. Então, já está comprovado que existe isso, que a gente que é energia e que essa energia, porque se a pessoa, para não acreditar em física quântica ou mecânica quântica, ela tem que não acreditar em celular, né? Sim. Tem que pensar que o celular não funciona. Isso. Porque Na verdade, não pode. a energia, aqui ó, é energia, é a frequência, é a onda, né? E aí a pessoa recebe essa onda lá e transmuta ela em voz, que meu Deus, totalmente comprovado, né? Então não tem como não acreditar que existe esse emaranhamento. Eu acho que a pessoa, ela pode até, às vezes, e nós mesmos aqui já tivemos, assim, algumas... falo por mim. Eu já tive algumas questões, assim, com algumas terapias que eu dizia, não, isso aí já, né, foge muito, eu acho que não faz sentido. Mas se você pesquisar realmente, se der o espaço de abrir a sua mente e entender, existe base científica para tudo. Para tudo isso já existe base. Então não tem como não acreditar mais que funciona. Por isso que, assim, eu acho que a tua especialidade, que é a radiestesia, a EFT, o reiki, a todas as especialidades, e todas elas trabalham para a mesma coisa, que é para o nosso próprio equilíbrio, até o dia que a gente aprenda a fazer isso sozinho. E sabe por que tem tantas terapias? Porque depende com qual cada um vai se conectar. Exatamente. Afinidade. E muitas pessoas passam por E todas diversas são terapias. Exato. Muitas pessoas precisam passar por mais de uma até chegar naquela que vai resolver realmente, vai ajudar realmente. Isso. Mas esse processo é um processo de autoconhecimento. Sim. Ela precisou passar por esse processo para chegar na tua especialidade e conseguir fazer realmente a virada de chave, né? Sim, bem a isso. mudança. Eu gostei da comparação que tu fizeste com o celular. Se a pessoa tem milhões de pessoas ali, que você liga pro fulano, lá no meio vai dar bem certinho, não vai dar em nenhum outro telefone. Sim. E como é que tu não vai Tem um acreditar? código ali. É? É.
Por isso, vai, né? por isso da energia dos... Olhando assim, nossa, um desenho no papel, né? Mas é a mesma coisa. Tu não precisa ir até a estação de rádio para ligar o rádio. Exato. Né? A energia vem, a onda vem. A mesma coisa com os gráficos, a mesma coisa com o pensamento. Com o celular. E que nem tu disseste, a gente ainda precisa do material para visualizar isso, para entrar um pouco na mente da gente de que existe isso. Mas daqui a pouco não vai mais precisar disso aqui. Ele acaba sendo um método, uma prática para se tornar mais prático, organizacional, né? Sim. E dentro das pessoas que te procuram hoje para fazer tratamento, o que assim, tem alguma coisa que mais o pessoal precisa, estão sofrendo mais com alguma coisa? De depressão. É o que mais tem procura. Por isso que acho que deu aquele clique, aquela intuição de fazer o grupo para tratar. Que a procura maior é para depressão. Existe um tempo de tratamento médio que tu tenha... Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de acessar a energia da pessoa e perguntar quantos tratamentos essa pessoa vai precisar. E o tempo médio para cada tratamento é de 15 em 15 dias para depressão. Porque ela se desequilibra muito fácil, muito rápido. Então, para depressão, de 15 em 15 dias... Tu já teve casos de pessoas que conseguiram dar a volta e até deixaram de tomar remédio. Ai, sim, claro, eu não digo, jamais vou dizer deixa de tomar remédio, eu não sou médica. Sim. O que eu digo? Tá te sentindo melhor, vai relatando pro médico. E aí o médico vai vendo se pode tirar o remédio, substituir, diminuindo a dose. Adaptando a dose, né? Que maravilha, né? É muito legal. Porque nossa, é muito satisfatório, né? Sim, né? Nossa, porque a depressão, ela é emocional, ela tem um desequilíbrio químico, ela precisa de um conjunto de coisas para tratar. E o maior mal que a gente está vivendo hoje é esse, né? Sim. A sociedade inteira, se a gente não se cuidar, até nós. Sim. Porque a energia pesada que a gente está suportando nesse processo de... Como que é dos mundos de... regeneração, isso, né? É uma energia pesada. Por falar em energia pesada, fala daquele negócio verde lá que tu falou antes. Como é que é? Do verde elétrico negativo, então, é a onda mais curta que existe de energia, o verde elétrico negativo. E é a onda mais nociva. Muitas pessoas têm problemas de saúde, vão no médico, tomam os remédios, fazem o tratamento, mas elas não surtem um efeito ou uma estabilidade. E muitas vezes elas não sabem que é porque elas estão sofrendo com esse verde elétrico negativo. De onde provém isso? Muitas vezes é de um estresse geopático, que até eu queria falar sobre isso. O que é o estresse geopático? A Terra tem redes de energia. Tem as redes telúricas e tem as redes Hartmann-Curry e tem umas outras também. As mais conhecidas são essas duas. São tipo campos energéticos. Na verdade são redes, formam as redes. Mas mesmo. É energético. É energético. E o Hartmann, ela surge através das energias elétricas. Onde tem energia elétrica, elas surgem. O cruzamento delas não faz mal, mas ele faz mal quando ele está em cima de um veio d'água profundo ou em cima de um gás radônio. Então, o que acontece? Em cima de uma nascente ele faz mal? Sim. Próprio veio d'água. E as pessoas não têm noção disso. A gente constrói as casas em cima e aí a pessoa vai lá e coloca a cama em cima. Porque tu diz que numa nascente de água ele contamina energeticamente a água, no caso? Não, é porque ele faz com que essa energia elétrica negativa se acentue. Ele potencializa ela. E aí o que acontece? Não é que a gente vai ter determinada doença, mas ele desequilibra todo o nosso sistema imunológico. Então tem pessoas... E pode causar câncer. O câncer, todo mundo tem. Mas quem está com o sistema imunológico bom... eles vai comendo, né? Os glóbulos brancos vão protegendo, o sistema imunológico vai protegendo o corpo, o organismo. Então pensa, uma pessoa que está dormindo em cima de um cruzamento desses. E que médicos não sabem disso. Não sabem disso. E hoje em dia o que consegue detectar isso é a radiestesia. Mas o cruzamento que tu fala é tipo, porque quando tu falou, eu imaginei
umas coisinhas pequenininhas. Não, assim. são... É enorme. Tipo, são de 20, depende, a Lua também aumenta essas redes, aumenta as faixas. É de 20 centímetros mais ou menos as faixas, aproximada 20 centímetros a 1 metro, conforme a Lua. E aí, onde ela cruza, o Hartmann, por exemplo, é a cada 2 por 2,5 metros. Forma esse cruzamento. E para saber disso, só fazendo uma radiestesia. Só com radiestesia. Esse tipo de coisa eu não trabalho. Esses seriam os... Geobiologia seria. Teria que pegar um radiestesista para isso. O que eu faço na minha análise é se a pessoa está sofrendo de um estresse geopático. Tu consegue saber. E daí eu consigo saber pela energia dela, né? Eu já sei. E sabendo que a pessoa está sofrendo um processo estresse geopático, como é que vai tratar isso? Existem gráficos que podem ser colocados no cruzamento. Só que aí o radiestesista tem que ir no campo, né? Tem que ir na casa da pessoa para descobrir onde está esse cruzamento, onde está o veio d'água. Esse aqui é um dos gráficos que é utilizado, ó. E existem outros, que daí ele inibe a ação. O ideal era, antes de construir a casa, identificar isso. Sim. E depois que está construído, esse gráfico pode ajudar. Minimizar, e tem talvez. outros. Sim. Não, ele até... Ele cura. Tem um outro que ele não precisa trocar nunca. Então ele não deixa aquela energia ir para a pessoa. E daí tá... E de repente, assim, dentro do meu quarto, ele está com esse problema... pode ser um gráfico pequeno, tem que ser grande? Um desse tamanho já é o suficiente. Uma Bota no curiosidade. Isso foi no centro do cruzamento. Quem é que desenha isso? Quem é que fez? São pessoas que estudaram muito, né? E certamente tem André Felipe, intuição. Tem vários estudiosos, né? Vários, os irmãos Cervantes. Tem vários. O próprio Antônio Rodrigues, que era brasileiro. Agora ele já desencarnou. Tem vários livros. Mas são mensageiros que vieram para a Terra para fomentar isso numa época onde parece que tudo é desacreditado. Agora, né, como tu falou antes do período de transição que a gente está passando, tudo voltou e a gente tem que estar atento a isso para nos ajudar a fazer essa passagem com mais equilíbrio, porque o que a gente precisa para ir para o novo mundo de regeneração, equilíbrio, e ficar centrado de si mesmo. E esses... Tu falou, por exemplo, antes, né? O pêndulo, é possível que ele não funcione adequadamente por causa dos aparelhos. Sim. Isso também influencia, e já se diz que não se deve dormir num quarto com eletrônicos, coisas desse tipo. A maioria das pessoas tem TV no quarto, dorme com o celular do ladinho aqui, às vezes até embaixo do travesseiro. Desligar. Alguns, né? Eu desligo, mas alguns não. Existe algo que possa ser feito para amenizar? O gráfico mesmo. Por exemplo, o gráfico. Existe aí. O cristal turmalina negra. Sim. Que pode ser colocado. E esse gráfico, e também aquele outro que infelizmente não trouxe, que é o Keiti. Até eu, quando durmo, eu deixo o celular bem perto da cabeça, mas eu ponho o gráfico embaixo e o celular em cima. E aí ele impede, a onda nociva, no Isso. caso. Porque atravessa a cabeça, né, gente? Sim. Eu sei vocês, mas quando do meu celular tá com o Wi-Fi ligado e eu deixo próximo, eu acordo com dor de cabeça. É certo, né? Inclusive, No banheiro? Suíte, né? Deixa lá na lojinha, qualquer coisa eu ouço lá na cama. inclusive houve uma polêmica grande Tocar, né? com a inserção do 5G, que são ondas mais curtas e que são mais... É verdade, teve mesmo. Teve uma polêmica grande. E isso aí é um neutralizante para essas ondas que são mais curtas e mais nocivas. Até pessoas que nós falamos antes, né, do programa, que moram perto de subestação de energia elétrica e de antenas de celular. O mais indicado que está nos livros de radiestesia seria a pessoa trocar de casa. Porque é tão forte e vem de tudo que é lado que um único gráfico não vai dar resultado. A pessoa tinha que ser... E assim, na verdade, não é todo mundo que vai
ter problema com isso, mas tem pessoas que são mais sujeitas a isso. Mais sensíveis a isso, São né? vulneráveis ao processo. E quanto mais a gente se conhece e se trabalha, mais forte a gente fica com relação a isso. Mas independente disso, a gente sabe que a gente é bombardeado por ondas eletromagnéticas a todo instante. Tu tá recebendo a minha onda aqui do pensamento, eu tô recebendo a tua, nossas energias estão se conectando, então não tem uma forma. A melhor forma seria nós mesmos fazermos esse trabalho. Mas com relação, tu tinha falado sobre... O que tu tinha falado antes? O remédio energético? Isso. Então, o remédio energético também. Nossa, quando eu soube disso, até vou ministrar um curso sobre isso. Quero ensinar o pessoal a fazer. Ó, quem tiver interesse já sabe. Já tô montando o curso. Então, remédio energético, ele é feito com água. E esse do gráfico aqui não deixa de ser um remédio energético. É um elixir, na verdade, né? A gente põe o copo aqui, é um elixir. Mas existem, por exemplo, eu tô lá com dor de cabeça e a gente sabe que o brasileiro, as pessoas hoje em dia, elas estão se automedicando. Quer dizer que nunca mais eu vou precisar tomar remédio? Não é assim, né? Mas 90% dos remédios que a gente toma não precisaria tomar. Não precisaria fazer uso. Então, o que eu posso fazer? Eu vou escrever o nome do remédio, vou colocar lá, vou energizar, vou colocar na água e aquela energia do remédio vai para a água. E aí eu tomo a água e eu não tenho efeito colateral nenhum. Tipo, eu quero tomar dipirona. Tu escreve lá dipirona e põe ali no gráfico. Qual gráfico que tu usa? Eu uso o decágono. Tá. E depois, isso, para fazer o remédio dessa forma. Esse eu tenho. Tá, daí tu bota lá o nomezinho do remédio, só o nome do remédio. Isso. Da pessoa não. Não precisa. Se a pessoa vai tomar água, não precisa. Tu coloca a água junto ali, tá? E se fosse a distância... Aí eu envio. Aí tu envia. Com o nome da pessoa. Que fabuloso. E aí dá pra fazer... A gente tem uma farmácia. Aí dá pra fazer, enviar sais minerais, vitaminas e, por que não, um creme rejuvenescedor. Por favor, querida. Eu tô precisando. Escuta, um remedinho para criar cabelo, pode? Por que não? Dá para fazer um tratamento para calvície. Existe uma curiosidade que ficou pendente para mim. Essas pessoas que se trataram contigo, que tinham muitos problemas de depressão, muitas pessoas, e a causa disso? Então, a causa ela ou tá nos chakras ou está no corpo sutil que a gente chama o corpo emocional. A maneira de pensar. Emocional. Por quê? Então agora vai chegar a hora que eu queria. Chegou a hora. Que eu vou dar uma pitadinha de terapia para quem está em casa poder fazer um autoconhecimento. De onde é que vem as doenças, ou melhor, todos os problemas que a gente tem. Segundo André Luiz, ele é uma desconexão espiritual. É tudo fundo espiritual. Por quê? Porque a gente se desconecta do todo. Está desconectado com o todo. E como é que a gente se desconecta? Se desconecta com o todo? Você desliga? Através do campo mental. Por que do campo mental? Não é de uma emoção? Não é tudo fundo emocional? Então, bateu a emoção, vai para o campo mental. Aí eu vou decidir se eu vou alimentar aquela emoção ou não. Por isso que a gente diz que é o campo mental. Porque se não bateu e saiu, não vai fazer efeito. Mas daí eu fico alimentando. Eu vou lá e conto pro Mauro, eu vou lá e conto pra Clau, conto pra todo mundo. Maximiza o problema. Claro. Aquilo te afetou muito. Isso, e aí, tu fortalece aquilo. Isso, aí chega uma hora que o corpo, que o emocional não aguenta mais e estoura pro físico. Que daí é a psicossomática. Olha, corpo emocional, deixa eu anotar isso aqui. Que está no perispírito, né? Sim. Faz parte do perispírito. O nosso perispírito é muito tecnológico. Isso, daí então o que acontece? O que o campo emocional faz? A gente passa a ter atitudes. E aí, comportamentos e atitudes. E o que essas atitudes fazem? Elas nos trazem os resultados que a gente tem em nossas vidas. Então, onde fica o autoconhecimento para isso? Vamos fazer o caminho inverso. O que não está bem na minha vida hoje? Que comportamento está gerando? Né? O que não está bem na minha vida? Que comportamento fez com que isso ocorresse na minha vida?
Onde é que eu errei lá atrás? Que emoção eu trouxe para que isso não estivesse bem na minha vida? E de que forma eu estou alimentando isso? Perfeito. Se a gente fizer esse caminho... Já tem umas pistas. Já tem boas pistas, né? Tá, daí eu tenho a pista e eu faço o que com a pista? Significa... Aí eu vou lá na Letícia. Tu vai ter que sair dessa vibração. Tu vai ter que dar um jeito de Mas sair. a pessoa não vai conseguir fazer sozinha. É difícil. No início acho que sim, mas depois de um certo caminho andado, não. Não, porque se ela não tem o conhecimento, como é que tu vai agir? Mas ela já tem uma pista do que está atrapalhando. É mais fácil ela tratar, trabalhar, pedir ajuda. Sim. Do que ter que fazer todo um caminho. Claro. Ela já tem uma noção. Ela já tem uma vai noção trabalhar, do que ela tem que trabalhar. Já tem uma direção. Ela vai primeiramente tentar trabalhar sozinha. Pode ser que consiga, pode ser que não. Daí ela vai pedir ajuda. O normal dessas pessoas, elas dizem o seguinte, eu já vi isso. A culpa é do outro. Não, Deus me esqueceu. Não. Daí a desconexão. Eles estão desconectados, exatamente. Eles acham que Deus esqueceu deles e é o contrário, eles que esqueceram. Sim, porque Deus está ali, é a nossa essência. Na verdade, Deus é tão bom que deixa a gente tomar as decisões. Né? Não interfere. Se a gente, por mais que a gente tenha conhecimento, enfim, e estude, é nítido assim ainda quanto que falta pra gente entrar no fluxo do universo, no fluxo de Deus, porque Deus é prosperidade, é abundância. De tudo. Sim. Prosperidade não é dinheiro, prosperidade é tudo. Então, a gente já pode ter uma noção de quão desconectado a gente está se a gente olhar para as áreas da nossa vida. Sim. Porque todas elas, se a gente tivesse realmente conectado, não teríamos esse tipo de problema. Porque afinal de contas, assim, não é só vou fazer uma técnica. A técnica te ajuda a tentar sustentar uma frequência, uma energia. Mas quando você se torna aquela energia, tudo muda. Então você não tem mais como não atrair prosperidade, porque você é aquilo. Sim. Como que você vai atrair outra coisa? Como que você vai atrair uma escassez ou algo do tipo? Não tem mais como. Então é isso que a gente precisaria trabalhar, é de começar, né, aos pouquinhos, tentar sustentar, vem aquela emoção, analisa, tenta diminuir aquele impacto, voltar para o equilíbrio, e esse é um treinamento sucessivo. E eu já ouvi muito falar que para a gente mudar a chave no nosso cérebro, num momento de bastante dificuldade, é tentar pensar em algo para agradecer, né? Alguma coisa que realmente te traga esse sentimento de gratidão. Não uma coisinha boba, mas tudo pode ser agradecido com bastante emoção. E isso faz com que a gente consiga desconectar daquela energia. Isso. Então, se você for fazendo aos pouquinhos e trabalhando isso aos pouquinhos, é possível reverter, né? Pra gente conseguir se sustentar na energia e entrar no fluxo, né? Até o que eu faço pra entrar na gratidão, né? Vai mais uma ajudinha aí, uma dica. Olha para aquilo que você gosta, que você ama, que você realmente é grato. Eu, por exemplo, é o meu filho. Então, conexão de gratidão. Então, eu agradeço, porque isso me gera uma emoção muito grande, muito forte. E aí, eu entro para aquilo que eu quero. Eu abro o campo pensando nele, e aí eu penso naquilo que eu gostaria que acontecesse. Enfim, por exemplo, uma cura. Porque daí eu já estou naquele fluxo da gratidão. É uma alegria. É uma alegria. A gente... Pode falar. Não, desculpa. Não, te interromper. Fala, termina. Não, daí eu acho que assim é mais fácil a gente entrar no fluxo da gratidão. Tu já tá e dentro todo mundo da tem vibração. Algo para agradecer, por menor que seja. É isso que eu ia dizer. Se tu assim, acordou de manhã, se tu começar a pensar tudo que tu utilizou até o momento de chegar no teu trabalho, por exemplo, o garfo, o micro-ondas, a pasta de dente, a escova de... Tudo que tu utilizou, que tu tem para te poder sobreviver, gente, coisa para agradecer não falta, né? Não falta. Então veja que dica importante. Busque o seu ponto de gratidão. Busque a sua alegria. Isso aí. Onde está a tua alegria, está o teu ponto de gratidão. E há muito tempo a gente fala aqui, mas às vezes é complicado. E a gente só aprende através da repetição.
Eu costumo dizer muito para as pessoas assim, nunca diga não é fácil. Troque, retire essa frase do seu vocabulário e coloque, é um desafio. Mas jamais diga não é fácil, porque daí o que acontece? Eu estou me programando negativamente. Sim. E tu vê que interessante essa questão da gratidão, porque eu fico analisando aquelas pessoas que são muito caridosas. Por que elas são caridosas? De onde vem a força dessa caridade, da gratidão que elas têm? Porque elas já conseguiram conectar uma luz, e o ponto de gratidão delas é essa luz, que elas estão emanando, e aquilo se transforma em alegria, e elas querem levar alegria para os outros. E essa alegria que elas querem levar se transforma em caridade. Isso é uma forma como eu entendo a caridade. O ponto de gratidão que a pessoa encontrou dentro de si, e é alegria, ela quer levar alegria para o outro, e ela vai fazer a caridade. E até é possível a gente programar o nosso dia. Por quê? Porque todo cristal é reprogramável. A gente pode programar o cristal. E nós temos um cristal, a glândula pineal. Pineal. Então, ao acordar, os primeiros 30 minutos são os mais importantes, que é onde a gente recebe a energia do universo. Ao acordar. Ao acordar. Porque ainda tu tá numa onda, né, diferente. De não alfa, né? É. Então, a gente pode programar. Com o quê? Com coisas boas. Hoje, meu dia vai ser excelente. Vai ser, até quando a gente acorda, eu digo pro meu filho assim, a nossa oração é, hoje é o melhor dia da minha vida. Vamos fazer de hoje o nosso melhor dia. E aí vai programando, o que você quer para aquele dia? Eu quero alegria, hoje vai ser um dia alegre, vai ser feliz, eu vou conquistar muitas coisas. E vai programando o que você quer para aquele dia. Que daí é muito mais difícil as adversidades baterem e permanecerem. Olha como a gente precisa de uma didática na vida. E as coisas não são aleatórias. Tem que ir pontuando e trazendo os ingredientes para a vida. É que é um exercício. É um exercício. Não aprende de uma hora para outra. Tu tem que ir agrupando. É um exercício. É um exercício. É um agrupamento de conhecimento. A repetição é que leva à perfeição. Então, tem que continuar tentando. Sempre. Você, às vezes, pensa que não deve, se dá conta, volta, melhora, pensa alguma coisa legal. Sim. E vai cortando esse de pensamento negativo. Se pessoas que vê alguma coisa errada, uma desgraça, você sai correndo para contar para todo mundo. É legal porque a ciência ela já consegue medir frequências, né, de pensamento ou de uma música. Então, aquilo que ela trouxe para nós ali, sendo como uma dica para quem sofre de depressão, ansiedade, mas já é comprovado pela ciência, então, essa questão da gratidão, né, que no momento que tu é grato por pequenas coisas, que nem a Cláudia falou, tu começa a deixar teu pessimismo de lado, tuas coisas ruins, e tu tá vibrando numa frequência melhor, e as coisas começam a funcionar melhor. Tu tá entrando num fluxo. Diferente de tu daqui a pouco trazer só coisa ruim, por que isso não dá certo, o trabalho não tá bom, vou ter que acordar, vou ter que trabalhar com esse frio, né? Essa chuva. Antigamente se falava da síndrome do fantástico. A pessoa ouvia a musiquinha do Fantástico e já caía em depressão. Eu já nem ligo a TV. De manhã cedo. Era segunda-feira. Segunda. Já estava pensando em segunda-feira. Tinha pessoas que tinham que se tratar com remédios pesados para esse tipo de coisa. Sim. Mas continuava escutando a música. Continuava escutando a música. Hoje menos, graças a Deus. Né? Mas veja que até no sábado a gente fez uma reflexão. A gente está sempre tendo que buscar o nosso equilíbrio. A nossa vida é buscar o nosso equilíbrio. Até a gente citou um exemplo do violonista Yamandu, isso aqui também é músico, violonista. E o Yamandu, ele dizia assim que a vida do violeiro ela é definida em duas fases. Primeiro, ele passa metade do tempo afinando o violão. E a segunda metade do tempo ele passa tocando com um violão desafinado. É nós na vida. A gente está sempre buscando se afina de novo. Verdade. E o violão é assim, tu afinou, daqui a pouquinho já está desafinado. Nós somos assim. Nós temos que estar sempre correndo em busca do nosso equilíbrio. Essas terapias são maravilhosas e vão nos ajudar. Com certeza. Tu vai ler ali? Não? Não tem nada? Aqui.
tem alguma coisa pra ti, né? Eu vou ler. É que eu perdi algumas falas. Tu perdeu tudo, eu acho. Vamos ver aqui, ó. Tem muitas boa noites aqui. Um abraço lá do Márcio de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Esse aí, Um abraço pra... Mandou... Oi? Ué. Mas não, tá mais pra baixo. O Roselino tá me atrapalhando. Tô perdendo as pessoas aqui. A Val, muito interessante o assunto. A Rose, maravilhoso assunto, como sempre. Parabéns, amigos queridos. O Eduardo, tudo está na força da mente, perseverança da fé, naquilo que acreditamos e os comandos que damos as ordens para o cérebro encomendar aos responsáveis para fabricarem as químicas necessárias para a função. Tudo é energia. Aí o Ali já agradeceu o povo aqui, e aí a gente tem o Gênero, parabéns pelo programa e pelo assunto Abrindo Mentes, muito bom. E o Francisco lá de Curitiba, obrigada Francisco, boa noite a todos, obrigada pela audiência. E o Márcio Bonanome também, lá de... Eu já falei dele, foi o primeiro que eu falei, lá de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Ah, é? Porque o Roselino estava em desdobramento. Da próxima vez tu vai fazer a leitura ali. O nosso programa ele está para terminar, mas tem um assunto que a gente não pode deixar, que é aquela situação da plantinha e da geada. Porque a gente tem plantas na nossa casa e a gente sabe que um dia a geada vai vir e vai queimar. Conta para nós a história da tua plantinha que tu protegeu com a radiestesia. Antes eu só quero falar um pouquinho da radiestesia, antes que acabe o programa. O que é também possível fazer com a radiestesia? Detectar um problema de saúde antes que ele vá para o corpo físico. E é possível detectar e tratar. Que é o desequilíbrio energético. Isso, porque tudo é energia. Então, né? Voltando à plantinha. Então, essa mesma plantinha que eu coloquei ela no Alta Vitalidade, eu percebia que ela não vingava também porque tinha muita geada. Todos os anos caía geada, queimava e ela não ia pra frente. Ela tava lá capenguinha, coitadinha, né? E aí eu coloquei o gráfico Alta Vitalidade nela, ela começou a ter um pouco mais de vida, e aí esse ano, ela com 2 metros já, né? Antes ela não saía de 1 metro, com 2 metros, meu marido me disse, como é que a gente vai fazer pra essa plantinha não pegar geada, né? Eu disse, deixa comigo. Aí eu disse, vamos ver no que vai dar. Foi bem inusitado esse tratamento. E eu montei um tratamento, então, com as folhinhas da árvore, que era o testemunho, e aí eu botei no comando para a geada não atingir essa planta. E veio a geada e não atingiu a planta. E para minha surpresa, foi uma proteção de um raio de 5 metros. Todas as plantas que estavam neste raio não sofreram a geada. Que maravilha. Eu achei assim, fantástico. É muito power, poderosíssimo, né? O pessoal da colônia de chamar para cuidar os perseguiram quando chega aqui, que elas florescem, qualquer sol que dá floresta e depois vem uma geada e acaba com tudo. E eu consegui no início do ano, e agora a gente está colhendo literalmente os frutos, que nós tinha muito mosca da fruta. Fiz o tratamento lá na floração ainda, e agora a gente está comendo as frutas sem agrotóxicos e sem farimbichada. Que maravilha! Bem, tá fantástico. O que faltou falar para nós engatilhar um outro programa? Então, os tratamentos que é possível fazer para prosperidade, para relacionamento. Nos relacionamentos agora está muito alto o divórcio energético. Divórcio energético. Já vi. Isso. O que mais? Materialização de sonhos. O ambiente onde as pessoas vivem, né? Até quando eu faço o tratamento de saúde, eu sempre coloco o ambiente junto, porque a pessoa emana para o ambiente e o ambiente emana para a gente de volta. Então, eu faço a limpeza do ambiente energético. O remédio que a gente falou, né, que também dá para ver a sintonia com que a pessoa tem mais, qual a maior sintonia, com que remédio ela tem maior sintonia. Às vezes o médico dá lá 3 remédios, e aí já dá para ver com qual remédio ela tem mais sintonia. Às vezes um é mais caro, eu posso comprar o mais barato, eu vou comprar o mais barato, mas vou enviar aquele que é o melhor. O melhor. Que vamos supor que seja mais caro, né, nesse caso. E acho que foi isso, então. Falamos de tudo. Outra coisa que eu acho que a radiestesia seria muito importante, eu não sei se tem, é na polícia.
para encontrar pessoas desaparecidas. Objetos também, né? Dá para encontrar pessoas, animais, esse tipo de coisa, sim, né? Dá. Porque quando eu fiz o curso de radiestesia, a gente tinha que ficar com aqueles copinhos virados e o dado dentro. E tu tem que achar onde que tá o dado, pela energia. E vai treinando assim, isso é exercício. Vai treinando. Mas normalmente a pessoa tem 2 ambientes, o da casa e o do trabalho. E aí como é que fica? Aí na análise, por exemplo, na análise que eu faço, eu já pergunto onde é que está, a porcentagem de desequilíbrio que há na casa e a porcentagem de desequilíbrio que há no ambiente de trabalho. E tudo isso é possível fazer através da radiônica, então, à distância. Pessoa eu estou aqui para tudo. Tem remédio para tudo. O terapeuta está aqui no Brasil e a pessoa está lá no Japão e é possível equilibrar. A gente diz que tem solução para tudo menos para a morte, mas como a morte não existe, tudo tem solução. Tudo tem solução. Pois é, então, o que eu não aconselho tratar? Desencarnados, né? Isso não dá. E o que também não dá para fazer com a radiestesia. E se alguém disser que faz, por favor, não faz, não vão atrás. É prever futuro. É conversa. O passado é possível a gente analisar o passado, ver, porque fica no campo magnético. Mas o futuro não, porque o futuro muda o tempo todo. Carta em branco, né? Tu aceita um novo convite futuramente? Vamos já programar isso. Até eu disse que teria muito assunto, que uma hora seria pouco. E a gente precisa disso. O mundo precisa disso. Chegamos então no nosso horário de encerramento, passamos um pouquinho. Agradecemos então de coração aos nossos web ouvintes. Agradecemos também a nossa convidada, a nossa querida Letícia, que se prontificou a estar conosco, nos ajudando a entender melhor a radiônica, a radiestesia, vai retornar outras vezes, com certeza. Muito obrigado a todos, então, que tenhamos todos uma semana, um restante de semana cheio de luz, com muito amor no nosso coração, com muito sucesso, e sempre com o Criador, os nossos mensageiros, sempre presentes na nossa vida. Muito obrigado a todos. Fiquemos todos com Deus. Tchauzinho. Tchau. Muito obrigado.